Bom dia, galerinha do Grupo 5, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para passar mais uma vez para vocês um conteúdo muito bacana, muito interessante, que eu acho que vai despertar a curiosidade de todos vocês. Olha só, o que nós vamos trabalhar hoje vai ser fenômenos naturais. O que são fenômenos naturais? Os fenômenos naturais, eles acontecem na natureza, certo? E eles acontecem sem a nossa intervenção. Eles não acontecem com a intervenção humana, ou seja, nós não praticamos de fato esses fenômenos, certo? Então, assim, todas essas imagens que vocês estão vendo aqui no fundo, eu vou explicar cada fenômeno desse que acontece. Vou passar para vocês também onde é que acontecem mais fenômenos, onde é que acontecem menos fenômenos. E vai ser um tema bem bacana, bem divertido, onde vocês vão aprender uma coisa nova hoje, um conteúdo novo. E para complementar o que eu vou dizer aqui no vídeo, lá na plataforma vai estar um vídeo ilustrativo da turma da Kika explicando um pouco melhor sobre esses fenômenos naturais, tá certo? Então vamos lá começar. Galerinha, voltei, olha só. Então, vamos dar início aqui aos nossos estudos dos fenômenos naturais. Essa primeira imagem que você está vendo são de raios e trovões, certo? Os raios e trovões, eles acontecem sempre quando vem uma chuva, né? Mais forte, vem raio, vem relâmpago. E o nosso país, o Brasil, infelizmente, ele é um dos países mais atingidos por relâmpagos no mundo inteiro. São cerca de 60 milhões de raios que caem no nosso território por ano, cerca de 2 raios por segundo. Então, uma dica que eu dou para vocês é que quando estiver chovendo, vocês tomem bastante cuidado, procurem não ficar andando pela casa com os pés descalços. Evitem estar mexendo em aparelhos eletrônicos, principalmente se eles estiverem ligados na tomada, tá certo? Então tomem bastante cuidado, porque já aconteceu, galerinha, de várias pessoas serem mortas por descargas elétricas, mesmo estando dentro de casa. Mas é porque essas pessoas não tiveram o cuidado necessário na hora que estava chovendo, caindo muito raio, muito trovão, e com certeza estavam fazendo alguma coisa, estavam mexendo em eletricidade e tudo. Então tomem bastante cuidado, tá certo? Olha só, um outro fenômeno natural que acontece no nosso país, essa segunda imagem que vocês estão vendo, que eu estou focando, são os tornados. Certo? Há registros de 250 tornados no Brasil desde 1990 até hoje, segundo a Universidade Estadual de Campinas. E o fato de acontecer tanto tornado no nosso país, ele coloca o Brasil entre os países onde mais acontece esse fenômeno, tá certo? Então, quando vocês estiverem viajando por aí, por lugares muito longes, se vocês presenciarem algum dia uma cena como essa, por favor, não se aproximem, tá? Porque eles têm uma intensidade de vento muito forte. Um outro fenômeno natural que geralmente sempre acontece aqui no nosso Brasil, principalmente na nossa região, é o terremoto, que é essa imagem que vocês estão vendo agora. Gente, o terremoto, eles são abalos sísmicos. Professor, o que são abalos sísmicos? Conhecidos como tremores de terra, tá certo? Os terremotos, eles acontecem no Brasil com alguma frequência, mas em geral são muito pequenos, ou seja, muitas vezes os tremores acontecem, mas não dá nem pra gente sentir, certo? Eles não geram muito danos quando vem numa escala pequena, tá certo? Para chegar numa situação dessa que vocês estão conseguindo visualizar, com certeza esse tremor, esse abalo sísmico, ele teve uma frequência muito alta, né? Porque os tremores, eles são medidos por uma escala chamada escala Richter, certo? E quando acontece o tremor de terra,
Os tremores, eles são medidos por essa escala. Quando os tremores acontecem numa escala menor que 6, eles não causam muito dano, não causam muito prejuízo. Mas quando os abalos acontecem numa escala acima de 6, geralmente acontecem esses prejuízos. As casas não ficam na sua estrutura normal, os prédios são abalados e, infelizmente, gente, se tiver pessoas dentro de uma casa, dentro de um prédio, e se o abalo for muito grande, geralmente acontece essa destruição que vocês estão conseguindo ver, as casas caem e, infelizmente, algumas pessoas podem morrer, não podem aguentar, tá certo? Olha só. Outro fenômeno natural que acontece também são os ciclones, certo? Os ciclones, eles também podem ser chamados de vendavais. Eles também acontecem com bastante frequência no Brasil e acontece mais na região sul do país. Acontece numa região bem longe de nós. Nós moramos na região nordeste, acontece na região sul, que é uma região conhecida como a mais fria do nosso país, tá certo? Vamos para outro fenômeno. Olha só, esse fenômeno aqui, ele se chama inundação. Professor, o que é inundação? A inundação acontece devido à grande quantidade de chuva que cai. Agora, deixa eu falar para vocês. Se um açude ou um rio transbordar perto de uma cidade, geralmente pode acontecer isso. Uma outra causa de inundação acontecer é a grande quantidade de lixo nas ruas. Por exemplo, se você estiver passando de carro ou de moto e se você estiver comendo algum alimento e você joga a embalagem na rua, consequentemente, aquela embalagem que você jogou, ela vai parar lá no bueiro, lá no esgoto, certo? E aí, com a grande quantidade de lixo jogada nas ruas, quando vier as chuvas, geralmente acontece isso. E essas inundações, elas causam transtorno, muitas pessoas perdem suas casas por conta da inundação. Geralmente, quando as pessoas não perdem a casa, mas perdem os materiais que tem dentro da casa. Já esse ano, gente, aconteceu que 2 cidades aqui do Ceará foram abaladas muito forte por causa da inundação. O rio transbordou e invadiu a cidade. Invadindo a cidade, acontece esse tipo de fenômeno que é a inundação. E elas são frequentes mais ainda no Brasil, nas regiões do Brasil, principalmente também no sul do país. E esse aumento nas inundações, ele se deve devido ao aumento de chuvas, né? Devido ao aquecimento global e à ocupação desordenada de áreas de risco pelo homem. Por exemplo, muitas pessoas moram em área de risco, moram perto de encostas, moram muito perto de rios, de açudes, e quando chove muito, acontece esse fenômeno, certo? Então, assim, quanto mais um país for populoso, mais as pessoas vão ter que procurar onde morar. E não encontrando, elas acabam tendo que ir para uma área de risco para poder ter uma moradia, né? Só que, infelizmente, quando essas pessoas moram em área de risco, o que é que acontece? Quando vem as chuvas, acontece esse fenômeno da inundação. Olha só, esse outro fenômeno aqui, ele é um fenômeno bastante conhecido por nós. Esse fenômeno, ele é a seca. Enquanto chove demais no sul, a região nordeste, que é a região que nós moramos, é a que mais sofre com a seca. A falta de água já é histórica no nosso sertão brasileiro. Mas nos últimos anos não é só o Nordeste que vem sendo atingido pela seca, não. Outras regiões também já sofreram a exploração desordenada do homem, ou seja, o homem ele está construindo muito, ele está derrubando muitas árvores
para construir casas, prédios, e isso faz com que a natureza sofra, certo? Então, esse fenômeno, ele é bastante conhecido aqui na nossa região Nordeste, mas graças a Deus, pelo menos esse ano, a gente não teve indício de seca, né? O Nordeste esse ano ele foi de uma certa forma contemplado com chuvas regulares. Mas quando isso acontece, gente, o agricultor ele sofre muito, porque a pessoa que precisa plantar para poder colher, vender, se alimentar o que ele planta, se não chove, se acontece esse fenômeno da seca, o agricultor acaba perdendo a plantação, ficando sem usufruir daquilo que ele plantou. Olha só, gente, e o interessante é que é o seguinte: a inundação, ela acaba com a plantação. Água demais acaba com a plantação. E a falta de água também acaba com a plantação. Para vocês, esse exemplo serve para vocês perceberem o quanto na natureza nós precisamos de equilíbrio, porque a natureza, ela se resume em equilíbrio. Não pode sobrar, mas também não pode faltar, tá certo? Um outro fenômeno natural, esse daqui, ele não acontece na nossa região, é a geada. A geada é um fenômeno natural que atinge anualmente o Brasil nos meses mais frios, principalmente nas regiões de altitudes mais elevadas, certo? Mas na região sul acontece esse fenômeno, tá? O fenômeno, inclusive, acontece também nas regiões litorâneas. A geada, o que é que significa que ela significa para nós? A camada é uma camada de cristais de gelo que cobre as superfícies, deixando uma paisagem linda, branquinha, mas prejudica a agricultura porque queima as plantações. Olha só, então para vocês terem noção, tudo que é demais faz mal, né? Enquanto você pode estar admirando essa paisagem linda, bem branquinha, esse gelo cobrindo a plantação, mas se tiver uma plantação de um agricultor aí, ele acabou perdendo o que ele plantou, porque o gelo, né, a grande quantidade de gelo aí acaba queimando a plantação. Olha só, esse último aqui, o último fenômeno que nós vamos estudar é a neve. Quem gostaria de visitar a neve? Gente, eu sinceramente acho que eu teria medo, né? Mas, enfim. A neve, ela é um fenômeno que acontece em pouquíssimas regiões do Brasil pelo nosso clima tropical, porque o nosso clima é um pouco quente. Os estados onde mais ocorre o fenômeno são Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, que são os 3 estados da região sul. Onde estão as cidades mais frias do país, acontece esse fenômeno da geada. Agora vocês podem se perguntar, professora, como é que a gente faz para acabar com esses desastres naturais? Olha só, esses fenômenos naturais aqui, eles de uma certa forma, eles são provocados por nós, certo? Mas assim, uma forma de amenizar mais esses fenômenos, não todos, né, que estão aqui, mas uma forma de amenizar mais esses fenômenos é plantando árvores. Por exemplo, se o homem precisar construir uma casa, um prédio, um edifício, e ele vai precisar cortar as árvores, que ele plante outras árvores em outro lugar, certo? Seria uma das alternativas, porque nós sabemos que o lugar que tem muita planta é um lugar mais frio, a gente vai respirar um ar mais puro, entendeu? Então, uma das alternativas seria plantar mais árvores. Espero que vocês tenham gostado dessas informações, certo?
Assistam o vídeo com bastante carinho, com bastante cuidado. E lá na plataforma tem a atividade para ser realizada e tem um vídeo bem legal da turma da Kika, tá certo? Beijos e até mais.